Ó, boa noite. Boa tarde, sou bacana. Boa tarde, Thiago. Tudo Confundi bem? aqui, ué. Tudo bem? Joia. Tá no quarto escuro aí não, né? Não, costumo com as aulas à noite e sai no automático. Tá certo. Tudo bem, né? Tudo tranquilo, graças a Deus, senhor. Como é que estão as coisas por aí? Nossa, ocupado demais, sou. Ai, fala, viu? A advocacia dá muita coisa, cara. Muita coisa mesmo, sabe? Não, realmente atende de cliente, faz peça e cliente ligando. Imagino que realmente É exatamente demanda isso mesmo. É... acaba ficando muito picada, né? A questão, toda hora você acaba tendo de Nossa senhora. parar. Cara, e tem as questões das audiências, né? Igual ontem, por exemplo, tinha uma audiência agendada para 9 horas. Aí eu fui fazer um outro compromisso que eu tinha 8 horas. Aí cheguei aqui no escritório 5 para as 9, já ligando para o mototáxi. Aí cheguei no fórum, faltando 1 minuto para as 9. Nossa, A audiência começou 10h15 mais ou menos. Quer dizer, eu esperei 1h15 lá, entendeu? Nossa credo. Senhora. E aí, Bruno? Tá passando o jogo agora, né? Todo mundo tá de olho no Neymar lá, né? Mas. é, Mas a questão é a seguinte: nós vamos trabalhar agora com. Vocês viram aí os embargos de declaração, né? Eu passei uma decisão saneadora e coloquei lá o enunciado dos embargos de declaração. É, Pera aí, gente, só um instante que eu vou atender um telefone aqui, só um minuto. Oi? Oi. Tô ouvindo, pode falar. Não, agora ele só tem que pagar. A única forma dele a única forma dele sair fora da decisão é pagando. Depois eu te ligo. Então, ô gente, desculpa aí, é porque foi decretada a prisão do marido, do alimentante hoje, de uma cliente minha aqui, aí ela tá louca aqui, nó, coitada, doida para saber o resultado. Mas vamos lá. Então, eu passei a decisão saneadora e passei o enunciado. Lógico, gente, que a gente nós estamos aqui, né? Assim, o enunciado aí estava a gente está trabalhando aqui embaixo da declaração e o enunciado aí deu, digamos assim, na cara que deveria ser, né, interposto um embargos de declaração. Mas o cerne da questão, né, o que eu quero que vocês peguem, né, aqui, fiquem impregnado em vocês é o seguinte, que todo e qualquer pronunciamento judicial tem que ser lido, né, e interpretado de modo a saber se, naquele primeiro momento, vai haver ou não a necessidade da interposição dos embargos de declaração. Se há algo ali, né, que esteja eventualmente contraditório, obscuro, omisso, né, se ocorreu algum erro material, então é isso que eu quero que vocês tenham em mente. É óbvio que, a depender da decisão, né, que for ali colocada, a análise vai ser muito mais complexa, né? Por quê? Igual eu falei, uma mesma decisão ela pode ser contraditória e pode conter erro material, né? E assim, a depender da questão,
a contradição ali vai ter que ser bem, como se diz, né? A decisão terá que ser bem analisada para encontrar, por exemplo, eventual equívoco que possa ser consertado, né? Clareado através dos embargos de declaração, né? Então, às vezes pode ter ali por exemplo, né, uma contradição que, em prima facie, o advogado não consiga identificar, mas aí ele vai ter que ler a decisão, ler as demais peças processuais, né? Por isso que eu enfatizei na última aula aí que era né, para vocês considerarem todas as demais peças processuais que foram feitas, né? Porque a gente está seguindo aí o rito do Código de Processo Civil na Justiça Comum, né? Qual que é o rito hoje? Você ingressou com a ação, distribuiu a petição inicial, a secretaria faz uma triagem, né, para ver se, tipo assim, se todos os documentos estão corretos, né, e tudo, se há ou não pedido de assistência judiciária. Aí a secretaria faz uma certidão, né, aí, por exemplo, faltou procuração. Aí a secretaria faz a certidão falando que faltou procuração e a própria secretaria, antes de concluir o processo, já intima para sanar ali aquele equívoco. Aí, sanou, vai lá concluso para o juiz. É igual eu falei. Em regra, 95%, 98% dos juízes, mesmo, né, que o autor coloque lá que não tenha intenção de fazer audiência de conciliação, ele designa a audiência de conciliação, né? Porque agora, com o novo Código de Processo Civil, tem essa audiência de conciliação prévia aí, né? O primeiro ato processual é a audiência de conciliação. Não realizado o acordo, vai começar a contar o prazo de 15 dias a partir da audiência para o réu contestar, né? Contestou, intima para impugnar. Impugnou, intima para especificação de provas, especificou provas, aí vem o despacho saneador. É assim que tem funcionado. Só que, em razão da pandemia, muitos juízes estão deixando de designar essa audiência de conciliação e estão fazendo como era antes. Então, chegou a inicial, tá tudo ok? Intima para contestar, impugnar, especificar provas e saneia o processo, né? E a decisão saneadora, gente, eu, particularmente, como advogado, eu entendo que, não ocorrendo a decisão saneadora, por exemplo, né, foi feito tudo isso aqui, ó. Petição inicial, contestou, impugnou, especificou prova. Aí o juiz não saneia o processo, né? Ele pega e dá um despacho lá. Aí vai depender, porque se você lá na contestação ter suscitado alguma preliminar, né, ter suscitado ali alguma questão que ela vai ser prévia, que ela deverá ser previamente analisada antes de se adentrar ao mérito e o juiz não dizer nada, aí é óbvio que cabe os embargos de declaração, né? E às vezes, o que vai acontecer? Se a pessoa não falou nada lá em contestação de preliminares, não suscitou nada ali que vai ser discutido no mérito, o juiz ele não vai dar aquele saneamento no processo, ele vai só falar assim, defira a produção de provas requeridas, designa audiência para tal dia, né? Ou designo nomeio como perito fulano de tal, ele vai dar o despacho lá na especificação de provas. Agora, havendo ali, né, tendo sido arguídas questões preliminares que devem ser julgadas antes de se adentrar ao mérito, né, aí o juiz, com certeza, indubitavelmente, tá, ele vai dar ali o despacho saneador, né? E foi isso que aconteceu no nosso exercício, né? Nós, como foi dito também na aula anterior, nós estamos tratando de uma ação de indenização de danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, né?
houve a contestação, em contestação foram suscitadas preliminares, né? Houve impugnação, aí, tipo assim, isso eu nem coloquei, mas estou considerando aqui que já houve a intimação para especificação de provas, então, neste momento, houve aqui o despacho saneador, né? E essa despacho ou decisão saneadora, né, cada juiz coloca de uma forma. Aí ele faz ali um breve resumo, né, de tudo que aconteceu no processo. Né? Aí ele coloca, em contestação, as partes demandadas pugnam pela assistência judiciária gratuita, ao argumento de que são pobres no sentido jurídico do termo, preliminarmente sustentam que a parte autora não faz jus à assistência judiciária que lhe fora deferida, bem como impugnam o valor dado à causa. Né? No mérito, asseveram em síntese que não foram responsáveis pelo acidente narrado em exordial, aduzem que, na realidade, foi a autora quem deu causa à batida entre os veículos e, consequentemente, pugnam pela sua condenação em danos materiais. Beleza. Aí, ele faz o relatório e depois ele decide, né? Aí ele analisa a preliminar de impugnação ao valor da causa, né? Fala que razão não assiste aos requeridos, né? Afasta a preliminar, né? E fala que a questão meritória será analisada após a instrução do feito, defere a produção de provas, nomeia perito e informa que a prova oral será produzida oportunamente. Né? Então, ele fez aí uma decisão enxuta. Né? Assim, essa decisão, gente, retrata com muita realidade o que acontece no nosso dia a dia forense. Né? As decisões judiciais são realmente nesse sentido que está aí. Tá? Então, nesse sentido, né, considerando essa situação, a gente viu aqui que no relatório ele menciona lá 2 preliminares. Só que, quando vai decidir, o juiz ele só trata de uma preliminar. Ele esquece da outra. Ah, mas isso acontece? É o que mais acontece, gente. Né? Então, a decisão saneadora, obviamente, ela foi... Estou fazendo uma pergunta, né? Qual os embargos de declaração aqui, ele é cabível para sanar qual vício? Omissão. Isso aí, Isadora. Muito bem. Isadora já chegou chegando, né? Veio lá de Riachinho, né? De Riachinho para o mundo. Seu lema é esse, né? Arinos. Arinos e Riachinho, né? Regiões metropolitanas aí de Unai, né? Arinos tem 13 habitantes e Riachinho 12, não é isso? É um a mais, né? No último censo deu foi isso, né? 18 mil, ué. Então tá, cidade é grande, ué. Não é pequenininha não, ué. Mas, gente, então, as irmãs mais novas da gente. Então, vai suscitar, né? Riachinho não passa de 10 mil. Ó o censo aí. Vai começar a batalha das cidades aí, hein? Então, os embargos de declaração, né? Eles serão interpostos, como foi dito a colega aí, para sanar essa omissão. Foi omisso, né? Há uma questão que não foi analisada. Agora, gente, mas professor, eu não concordo que o juiz afastou a preliminar de impugnação ao valor da causa. Se você não concorda, o que você vai fazer, gente? Qual que seria o recurso cabível? Vamos ver se vocês sabem aí. Qual que seria o recurso cabível, gente? Agravo, isso mesmo, agravo de instrumento, exatamente. Por quê? É decisão interlocutória, né?
É decisão não terminativa, que foi dada aí no decurso da ação. O nosso próximo, né, na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar justamente com o agravo de instrumento. Artigo 1015 do CPC, exatamente, né? É muito importante isso, viu, gente? Essa visualização da fundamentação jurídica por parte de vocês, né? Igual o Tiago aí, ó. Já falou, uma pessoa falou lá qual era o instrumento e o aluno Tiago já visualizou, né, o remédio processual no CPC, né? Isso é muito importante, vocês saberem localizar, né, os institutos jurídicos no CPC, tá? Sobretudo para a segunda fase de exame da ordem. Por quê? O aluno bateu o olho ali no enunciado, né? Aí ele vê ali, cabe agravo. E se ele conseguir falar assim, ó, agravo, 1015 do CPC, é muito mais rápido, ele vai ganhar muito mais tempo, entenderam? Na hora de elaborar a peça, né? A peça aqui é embaixo de declaração, artigo 1023 do CPC. Então, assim, né? É acidente de trânsito. Eu vou no artigo 186927 lá do Código Civil. Então, assim, essas questões, tudo tem que estar fresco na mente da gente, tá? Aí, os embaixos de declaração, igual eu falei, gente, né? Como que eu gosto de fazer a peça, tá? Eu gosto de fazer a peça bem dividida. O primeiro tópico, da tempestividade, né? Por quê? Eu vou indicar ali que aquele recurso é tempestivo, né? Aí eu vou falar, ó, o artigo tal do CPC informa que os embarques serão interpostos no prazo de 5 dias a contar da intimação. No caso em tela, a parte embargante foi intimada da decisão embargada no dia tal. Interpostos, portanto, nesta data, os embargos são absolutamente tempestivos. Beleza. Depois do cabimento. Aí vai falar, o artigo tal do CPC aduz que é cabível o embargo de declaração nas seguintes hipóteses. Aí vai colocar contradição, omissão, erro material e obscuridade. No caso em tela, estamos diante de uma omissão. Indubitavelmente, estamos diante de uma omissão. Aí vai mencionar, foi requerido em preliminar impugnação, assistência judiciária gratuita à parte contrária. Ocorre, todavia, que a respeitável decisão embargada nada disse sobre este assunto, motivo pelo qual ela é omissa, né? Aí vai reiterar ali mais ou menos os argumentos, né? Vai, tipo assim, mostrar por que a assistência deve ser indeferida, né? E vai pedir para aquele erro ser sanado. Aí nos pedidos, como é que vai fazer lá nos pedidos? Os pedidos é simples, ó. Ante todo exposto, requer que seja dado provimento ao presente recurso para sanar a omissão apontada, a fim de que seja analisado o pedido de indeferimento da concessão, da indevida concessão da assistência judiciária gratuita à parte contrária, nos termos da fundamentação supra, né? Então, são essas questões. Por que, gente, que eu gosto de fazer a peça, gosto de passar para vocês esse esquema, né, da peça de tempestividade, cabimento, né, e pedidos. Porque você tendo isso em mente, você vai ter, você gravando isso mentalmente, no momento que você for fazer a atividade, né, você vai lembrar do esquema e vai usar meios de preencher os tópicos, né? Você vai falar, tem tempestividade. Aí eu vou falar, tempestividade, eu vou falar assim, assim, assado. Tem o cabimento. Cabimento é assim, assim, assado. Né? E depois tem os pedidos. Pedidos assim, assim, assado. Né? Então, é nesse sentido e é por isso que eu gosto de ressaltar
esse esquema para que vocês fiquem gravados na mente de vocês, tá? E, gente, sempre, né, leiam o código. Sempre que vocês estudarem, tipo assim, ó, nós estamos tratando do assunto que chama embargo de declaração, né? Procura lá no CPC aonde que trata dos embargos de declaração, né, leiam lá os artigos, né, que tratam dos embargos de declaração, mentalizem, né, para onde, saber aonde que vai encontrar, igual, né, tipo assim, os embargos de declaração, aonde que é tratado o CPC? Artigo 1023. Não é difícil isso. Isso é prática, é hábito, né? Se você ler e saber, e assim, e ler com frequência e tudo, depois se torna automático. Na hora que você sentar para fazer a prova, você vê lá, ó, é embargo de declaração. Você vai falar, embargo de declaração é artigo 1022 do CPC, né? Então, cabe para tudo. Inventário. Inventário é artigo 600 e poucos lá do CPC, né? Grave instrumento, 1000 e não sei o quê. Então, assim, isso aí deve ser usado para tudo. Petição inicial, artigo 319 do CPC. Audiência de conciliação, artigo 334 lá do CPC. Então, né, isso a gente adquire como? Com leitura, com prática, tá? Vocês têm alguma dúvida aí em relação a essa questão dos embargos que foi passada? Querem fazer alguma ponderação? Algum comentário? Professor, Pode falar, Thiago. A Camila fez uma pergunta aqui também, depois eu vou ler, tá? É porque tem uma parte na decisão que ele fala que foi lastreado pela autora ao cobrar-se o valor material da causa e ele cita foi demonstrado pelos réus, de certa forma, algo que rebatesse isso, né? Apesar de entender que o valor, nesse caso, teria mais a ver com o mérito, seria um agravo, acho que é um pouco contraditório ele dizer que o valor foi mantido porque não foi demonstrado nada que refutasse, mas só que foi apresentado anteriormente o boletim e outros orçamentos, né? É claro que vai muito do mérito da decisão, mas é um pouco contraditório ele dizer que manteve porque não foi apresentado nada materialmente que fosse contraditório e dizer que por causa disso se manteve o valor da autora, sendo que foi apresentado o boletim de escrever as peças e os orçamentos do autor. Ele podia não concordar com os orçamentos, mas dizer que não foi demonstrado nada parece um pouco contraditório. Não, boa visualização. Eu, assim, sinceramente, não havia visualizado dessa forma que você falou. Agora, você aí, né, explicando dessa forma, fazendo essas considerações, já me fez enxergar que há uma contradição, sim, né? Que é bom indicar. Por quê? Essa questão dos embargos, a gente deve pensar também, sobretudo, né, para a questão da apelação. Então, tipo assim, por que eu estou falando isso? Aponta essa contradição aí, né, que você está mencionando, que você enxergou, depois na apelação vai falar, inclusive, né, meu pedido foi julgado improcedente, porque ela fala que eu não tinha prova lá dessa questão, que eu não apresentei nenhum documento, mas eu apresentei sim, inclusive, apresentei embaixo de declaração, alegando contradição, e ela falou que não tinha nada disso. Ela ou ele, né, o juiz, o magistrado, a magistrada, não considerou meus argumentos. Boa visualização aí, viu, Thiago? Eu gostei, eu acho que, assim, seria plenamente passível de ser suscitado, né? Também a da Camila aqui também é uma boa consideração, né? Porque, igual ela fala, que foi pedido a questão muito bom, muito bem lembrado pela Camila aqui também, né? Que os requeridos pediram a assistência judiciária e eles que pediram a prova pericial. Como ela nomeou o perito e não falou nada da assistência judiciária aos requeridos, né? Teria sim que se manifestar. Muito bem lembrado também, tá? Por isso que eu falo, gente, a aula de prática é muito interessante, né? Porque a gente faz a peça, né? A gente faz o exercício, sobretudo assim, quando, né, igual um mero professor, né, faz, e eu não consigo visualizar
tudo, né? Aí vocês, alunos, vêm e trazem informações muito importantes, né? Então, assim, são questões que foram suscitadas aí bem interessantes, tá? E que, é lógico, está, no meu entender, corretíssima, tá? Tá bom? Alguém mais quer fazer alguma consideração? Quer fazer mais alguma ponderação? Ou tá tudo bem, tá tudo claro aí em relação aos embargos? Lembrando, gente, assim, eu só queria fazer uma última consideração aqui, igual teve uma aula que o Tiago Felipe, né, ele trouxe uma questão aqui da contradição, né, que a contradição tem que ser relacionada ali à decisão, com aquilo que foi produzido nos autos e tal. Então, assim, nós estamos tratando, né, assim, o exercício eu passo com questões assim, não tão complexas, mas vocês precisam estar preparados e entenderem que os embargos de declaração, eles podem e devem ser utilizados para sanar questões complexas mesmo, tá? E igual eu falei, né? Por quê? Que é importante a gente já sanar isso através dos embargos. Porque depois, já pensando na apelação, qualquer coisa vai falar lá na apelação, eu levantei isso lá atrás, tá? E isso funciona demais, viu, gente? Porque já aconteceu comigo, né, de eu ter levantado questão nos embargos, depois a juíza, né, não acatou, e depois lá na apelação eu falei, olha, eu até levantei isso lá atrás e a juíza não acolheu e tal, e o tribunal falou, realmente foi levantado lá atrás, o advogado já havia mostrado e não foi sanado, e é um vício que deveria ser sanado, e deu provimento à apelação, tá? Tá bom? Então é isso, gente. Se não tem mais dúvida, na próxima aula a gente já vai começar a trabalhar aí, né, com um agravo de instrumento, tá bom? Um abraço, boa semana para todos aí, muito obrigado, viu?